Olá, pessoal, tudo bem? Vamos esperar o pessoal entrar aí. O chefe já entrou, né? Já é um bom sinal. Hoje a gente vai falar aqui da importância do Outubro Rosa e dessa prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, quem está entrando aí, muito boa noite. Vamos esperar a doutora Carolina entrar. Já tô vendo que a doutora Carolina tá aí. Então, contextualizando de novo, gente, boa noite. Essa live de hoje do Culturaliza Talks tem como principal objetivo discutir e informar sobre a importância da prevenção, né, do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, a gente chamou a doutora Carolina Valadares, ela é médica, mastologista e cirurgiã geral, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, é especialista em procedimentos minimamente invasivos da mama e possui título de especialista pela Sociedade Brasileira de Mastologia, especialista em mamografia pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e atualmente é preceptora da residência de mastologia da Santa Casa aqui de BH. Ela também atua na Rede Mama, na Maternidade Otaviano Neves e na Santa Casa de Belo Horizonte. Então, eu vou convidar ela aqui agora para a gente bater esse papo. E boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Consegue me ouvir? Tô te ouvindo um pouco baixo. É, Alguém, deixa não eu sei ver, se é aqui. Acho que é só o microfone que tá muito longe. vou chegar mais pertinho. Consegue me ouvir Não, o agora? microfone do fone. Ah, do fone. Deixa eu tirar esse fone, inclusive. Consegue me ouvir melhor? Consigo. Que bom. Perguntar pro pessoal aí se tá conseguindo ouvir a gente bem também. Se puderem sinalizar aí no chat, por favor, já seria de grande ajuda. Doutora, primeiramente te agradecer, né, por ter aceitado esse convite, conversar aqui com a gente sobre a importância, né, da prevenção do câncer de mama. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Deixar aberto para quem está assistindo a gente, se tiverem alguma dica, alguma coisa que vocês querem trazer para discussão, algum profissional que vocês queiram indicar para participar, manda para a gente por inbox, tá? Sugestão de tema, sugestão de profissional, enfim. O que, que der no coração de vocês aí, gente, vocês mandam pra cá. Eu dei aqui o parecer do seu currículo, né? Falei das suas especialidades, dos títulos que você tem. E para começar, vamos trazer aqui umas informações importantes, né, sobre o câncer de mama. Doutora, eu acho que está dando um pouco de eco no microfone. Ou, acho que ou você abaixa um pouquinho do volume, deu uma melhorada. Melhorou? Aham, porque acho que estava um pouco alto demais. Então, vamos seguir aqui nas informações importantes, né, sobre o câncer de mama. Ele é o tumor mais comum, né, entre as mulheres. Ele fica atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Somente no Brasil, segundo o INCA, a expectativa era de mais de 66 mil mulheres de serem diagnosticadas com essa doença só nesse ano de 2020. E por ser uma doença tão comum, né, no nosso meio, a gente precisa desmistificar, né, falar abertamente sobre o assunto. E a gente acredita principalmente que a informação é uma forte arma nesse combate à doença também, né, não só a prevenção. Você tem alguma coisa que você queira acrescentar na importância do Outubro Rosa, né, na sua visão como especialista? Com certeza, Júlia. Na verdade, o Outubro Rosa surgiu exatamente para desmistificar
esse tabu que era o câncer. As pessoas tinham medo da palavra câncer, não falavam sobre isso. Isso prejudica muito, porque as pessoas acabam não procurando auxílio médico quando necessário e às vezes perdem aquela oportunidade de cura da doença, por medo, por falta de informação. Então, o Outubro Rosa surgiu exatamente por isso. Ele foi uma campanha que se iniciou nos Estados Unidos na década de 1990 e se espalhou rapidamente pelo mundo. E ele visa exatamente levar informação a um número maior de pessoas para que a gente conheça a doença, a gente procure fazer o rastreamento e a gente se cuide. Porque a gente sabe que o câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres, igual você falou. A gente sabe que a incidência tem aumentado. Então, por exemplo, em 2018, tivemos aproximadamente 58 mil casos aqui no Brasil. Esse ano, a estimativa é de 66 mil casos. Então, vem aumentando esse número. Então, a gente precisa levar essa informação para as mulheres. E esse ano, com a pandemia, mudou um pouco a abordagem. Geralmente fazemos palestras presenciais, tínhamos nas empresas, tentar conscientizar, mas com a pandemia, a tecnologia ajudou a gente demais nisso. Então, agora a gente tem feito lives, a gente conversa, isso é muito importante. Tá? É importante essa iniciativa de vocês também, de convidar para a gente conversar sobre isso. Isso é muito bacana. O pessoal tá. A Paula falou aqui no chat, ô, doutora, que o som aí tá um pouco baixo. Acho que vai ter que voltar mesmo com o fone. E aí você segura assim um pouco mais perto para poder falar, eu acho que vai melhorar. Combinado. Vê se melhorou. Melhorou. Mas você tá segurando? O telefone? Vai ficar meio desconfortável isso aí. Pois é. Também acho. Mas tá bom, não tem problema. Mas tá dando aqui, pelo menos tá dando pra te ouvir melhor. Se puderem sinalizar aí pra gente no chat, qualquer coisa a gente vai ajustando. Então, para começar aqui esse bate-papo, né, essa conversa, a primeira pergunta que eu tenho é com relação ao câncer de mama, quem pode ter, se não são só as mulheres cisgêneros, né? Envolve também as mulheres transexuais. Eu queria que você trouxesse um pouco disso para a gente, por favor. Sim, isso é uma pergunta muito interessante, porque na verdade não só as mulheres podem ter câncer de mama, os homens podem ter câncer de mama. É raro, mas a gente sabe que pode acontecer. E as mulheres trans também. O que que acontece? Essa população faz uso de hormônios desde uma idade muito precoce. Esses hormônios, eles estimulam o crescimento da glândula. Então, essas mulheres podem ter câncer de mama também. E isso foi, na verdade, uma constatação recente. Os estudos são muito recentes. Então, fala-se pouco a respeito disso. Precisamos falar mais. Alguns trabalhos até sugerem da gente fazer rastreamento nessa população também, a partir dos 50 anos. Exatamente por esse uso de hormônios que estimulam a mama. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Realmente, o pessoal já sinalizou, o som tá melhor, tá? Pode continuar aí, sim. É bom saber realmente, porque às vezes a mulher trans ainda não tá sabendo, né, desse estudo tão recente, como que é importante o diagnóstico para elas também, né? Sim. Agora, a questão dos homens, nem eu sabia realmente. Achei que era só mulheres. É raro, 1% só dos casos acontecem em homens, mas pode acontecer sim. E o que que acontece nessa população? Como eles não sabem que podem desenvolver câncer de mama, eles não se atentam aos sintomas. Então, às vezes, o homem sente um nódulo, às vezes uma alteração na pele e não procura o médico, porque pensa que não é nada, e na verdade é um câncer. E ele perde a oportunidade também de tratamento com isso. E existe, assim, alguma idade específica que facilita que o tumor apareça ou não tem isso? Então, a idade é um fator de risco. Isso é, quanto mais idosa aquela mulher, maior o risco daquela pessoa desenvolver câncer de mama. Sabe que hoje em dia temos tido muitas mulheres jovens com o diagnóstico. Aumentou muito a incidência nessa população. Então, não é só porque você é jovem que você não tem esse risco.
Muita gente fala, ah, eu tenho 30 anos, eu tô com um nódulo, não vou me preocupar, porque eu não vou ter câncer. Na verdade, pode sim ser um câncer de mama. Então, as pessoas têm que, as mulheres têm que saber disso, que é raro de acontecer, mas pode acontecer nas mulheres jovens. E tem algo que pode, assim, aumentar esse risco de aparecer o tumor? Tem algo que contribui Sim, para o câncer de mama? tudo do nosso estilo de vida, o estilo de vida da mulher moderna, aumenta o risco do câncer de mama. Então, por exemplo, a questão do sedentarismo aumenta o risco de câncer, a ingestão de comida processada, industrializada, com muito conservante, muito agrotóxico, isso aumenta o risco de câncer de mama. A obesidade, principalmente em mulheres na pós-menopausa, é um dos fatores de risco para desenvolver o câncer de mama. A gente vê assim que o estilo de vida da mulher moderna, o estresse, a sobrecarga de trabalho, isso tudo também influencia. E a gente perde um pouco os fatores protetores, que são a amamentação. Quanto mais a gente amamenta, menor o risco da gente desenvolver câncer de mama. E a gente sabe que hoje em dia a gente tem amamentado cada vez menos. A gente ter filhos numa idade precoce é um dos fatores protetores. E, geralmente nós não temos filhos antes dos 30 anos, né? E isso é um fator de proteção que a gente perde hoje em dia. Então, esses hábitos de vida, eles levam ao aumento do risco de desenvolver câncer de mama. É claro que se a pessoa tiver uma vida 100% saudável, isso não anula o risco dela de desenvolver a doença, sabe? Mas Deu uma travadinha aqui. Oi, voltou. oi, voltou? Voltou. E diminui, então, o risco de aparecer, que foi nisso que tinha travado. A questão do estilo de vida saudável Não, diminui, mas não diminui, elimina. mas não anula o risco de desenvolver a doença. Então, a gente sabe que existem, claro, mulheres que são super saudáveis, que levam uma vida super, né, fazem atividade física, mas mesmo assim elas têm esse risco. Elas diminuem o risco de desenvolver a doença, mas elas não anulam esse risco. Certo. Outra coisa também que as pessoas perguntam, ou pelo menos eu vejo assim, né, nas campanhas do Outubro Rosa, de empresas, quando tem aqueles questionários, é a questão do histórico familiar, se isso pesa na incidência do câncer de mama. Você, o que a medicina fala sobre isso? Você acha que tem sim, que contribui para essa aparência? Sim, na verdade, um dos fatores de risco é ter parentes, principalmente de primeiro grau, com câncer, tanto de mama quanto de ovário. Mas a gente sabe que aquele câncer hereditário, que é o câncer que passa de pais para filhos, ele geralmente ocorre apenas em 10% dos casos. É a minoria. Então, um mito, o que acontece, as pessoas às vezes acreditam que elas não vão desenvolver câncer pelo fato de não ter ninguém na família com a doença. E isso não é verdade. Isso é um mito. Porque a grande maioria das pessoas não tem ninguém na família com câncer e elas são o primeiro caso de câncer. Mas sim, você ter um parente de primeiro grau, principalmente, aumenta o seu risco de desenvolver a doença. Certo. E uma das formas mais importantes, né, para se prevenir é esse diagnóstico precoce, né, que as pessoas buscam ter. Além dele, existe alguma outra forma de se evitar que esse câncer apareça em nossas vidas, além dos hábitos saudáveis? Tem alguma outra recomendação? Algumas mulheres que têm um risco aumentado, igual eu te falei da história familiar, às vezes já possuem algumas lesões da mama, elas têm indicação de fazer algum uso de algum medicamento. Mas isso são casos selecionados, sabe? O que a gente indica para a população em geral é realmente realizar o rastreamento com mamografia. A mamografia vai impedir que você desenvolva a doença? Não. Ela vai detectar o câncer bem no início, antes, de preferência, antes dele se manifestar. Por que isso? Porque a gente sabe que quanto menor o câncer, maiores as taxas de cura, as chances de cura. Então, um câncer com menos de 1 centímetro, por exemplo, a gente chega até 90, 95% de chance de cura, que é muito bom, muito bom.
E isso vai diminuindo. Com o câncer maior, as taxas de cura vão diminuindo. Então, o objetivo da mamografia é exatamente esse, é descobrir aquele câncer bem pequenininho, para a gente tratar, o tratamento ser menos agressivo, que é muito importante, e eficaz. Esse é o objetivo da mamografia. Já comentaram, mandaram aqui no chat, autoexame sempre em qualquer idade, mulherada. Sim, Eu não consegui ler aqui o nome dessa pessoa, depois manda para mim aí, tá J.U, não sei se é Ju mesmo, enfim. Ela mandou aí reforçando a importância desse autoexame. o autoexame é muito importante, igual ela falou, em qualquer idade, porque é importante a mulher conhecer o próprio corpo. Por que isso? Porque apareceu qualquer alteração, ela vai procurar ajuda. Independentemente da idade, igual eu te falei, mulheres jovens podem sim desenvolver câncer. Então, por exemplo, achou um nódulo, achou uma alteração, está saindo secreção pelo bico do peito, essa mulher vai procurar ajuda. Quer dizer que é sempre câncer? Sentir um nódulo, eu estou com câncer? Não. Isso é muito importante, porque às vezes gera um pânico nas pessoas. Sentir um nódulo, a grande maioria das vezes são nódulos benignos, que não vão te causar nenhum dano. Mas sempre que tem qualquer alteração da mama, tem que procurar o médico, tem que procurar assistência. Então, nódulo palpável, alteração do mamilo, alteração da areola, que pode ser mudança de cor. Às vezes eles começam a descascar, começam a retrair, começam a entrar para dentro da mama, alteração de pele, nódulos na axila, isso tudo é sinal de alerta. Não quer dizer que você está com câncer, mas quer dizer que você precisa procurar assistência médica. Certo. Quem compartilhou a importância aqui do autoexame foi a Juliana Chitarra, ela é sua paciente. Ela teve câncer aos 33 anos e ela não teve, tá contando aqui que não teve nenhum sintoma. Se quiser compartilhar também, Juliana, como que foi esse processo de descoberta, se você está ainda em tratamento ou não, se já foi curado, espero que sim. Mas se quiser compartilhar aí também, fique à vontade. A Dani mandou aqui, ressonância para quem tem prótese detecta. A gente vai falar disso daqui a pouco, Dani. Aguenta 5 minutinhos aí na live. Então, para uma pessoa que quer se manter em dia com esses exames, quais são esses primeiros passos? O que ela deve fazer? Quem que ela tem que procurar? Se puder indicar também a questão da rede pública, né? Como que está funcionando nesse mês de outubro? Então, geralmente, a Sociedade Brasileira de Mastologia, juntamente com os outros órgãos responsáveis, indicam a mamografia anual a partir dos 40 anos. Então, geralmente, nas mulheres que não têm um risco aumentado, a gente começa o rastreamento aos 40. No sistema público, a recomendação do Ministério da Saúde é mamografia de 2 em 2 anos a partir dos 50 aos 69 anos. Mas algumas cidades, como Belo Horizonte, as mulheres conseguem fazer a partir dos 40 anos. Os médicos do posto de saúde encaminham para elas fazerem esse exame. Então, algumas cidades já se adaptaram a essa nova recomendação. Não é realidade no Brasil, mas já tem algumas cidades que fazem isso. E em relação à palpação, igual eu falei, a gente tem que fazer sempre, independente da idade. Sempre quando vai ao ginecologista, o ginecologista examina, faz parte da rotina da consulta ginecológica, avaliar as mamas. Algumas mulheres, por exemplo, que têm prótese, elas têm indicação de fazer ultrassom sempre, independentemente da idade, nem é por causa de câncer de mama, é para avaliar a saúde, a integridade das próteses. Então, elas têm que fazer esse ultrassom. E algumas mulheres têm que começar o rastreamento antes, que são aquelas que têm história familiar, que às vezes tem alguma mutação, essas têm indicação de começar bem antes. A psicóloga Ariel está perguntando aqui, os planos são obrigados a cobrirem quantas mamografias por ano? Você tem esse dado? Na verdade, não é que eles são obrigados a cobrir quantas mamografias por ano. Todo plano cobre mamografia anual a partir dos 40 anos. Dependendo das alterações que aparecem nesse exame, pode ser que a gente tenha que fazer com uma frequência maior. Então, por exemplo, existem alterações que são categoria 3, que a gente chama, que a gente tem que repetir a mamografia em 6 meses. Tendo que repetir o exame em 6 meses, se tiver alteração, o plano é obrigado a cobrir. Isso é uma indicação médica, então eles não podem questionar. Mas a mamografia não é um exame para a gente fazer mais do que, por exemplo, 2 vezes ao ano, porque é um exame que contém radiação. Então, a gente sabe que a radiação é muito baixa,
que na frequência que a gente usa, ela não causa mal, mas você fazer mamografia com muita frequência, isso pode sim te trazer dano. Então, assim, uma vez por ano, às vezes, em alguns casos, a gente faz 2 vezes ao ano, tá? Para acompanhar alterações da mamografia. Certo. A Paula está perguntando: questões emocionais têm relação com câncer de mama? Tem. A gente sabe, algumas pesquisas já demonstraram que a questão do estresse, depressão, isso pode gerar, na verdade, uma reação inflamatória que a gente chama, né? E tudo que é inflamação no corpo predispõe a gente a desenvolver doenças. Uma delas, o câncer. Então a gente sabe que sim, tem a ver, o estresse tem muito a ver, igual eu falei, né? O estilo de vida da mulher moderna. Nós somos mulheres sobrecarregadas, estamos sempre estressadas, e isso predispõe sim as doenças crônicas e câncer também, tá? Por isso que a gente tem que se Tá cuidar. respondido. Mente e corpo. Isso é muito importante. Temos que ter atividade de lazer, né? Às vezes uma meditação, yoga, isso é muito importante. Certo, tá respondido, Paula. Pode mandar esse trecho aí para Marli. A Paula, na verdade, é minha mãe, e a gente tem uma amiga que que está curada do câncer de mama, graças a Deus. E a minha mãe sempre bate nessa tecla com ela, né, da questão emocional, da importância, né, de cuidar da mente também, Para porque ela é até mais importante, na verdade, porque depois que você faz um tratamento de câncer, se você mantém hábitos de vida saudáveis, atividade física de forma regular, participa de grupos, esses grupos são muito interessantes, que às vezes compartilha aquela experiência, desabafa, você reduz o risco do câncer voltar em 30%. Então, isso é fundamental para as pacientes que já trataram de câncer. Eu sempre oriento os meus pacientes, tem que fazer atividade física, tem que sair, tem que se divertir, conversar com as amigas, dedicar à família, porque isso é muito importante, isso faz parte do tratamento. então, já espero que a Juliana, sua paciente que está assistindo a gente, eu espero que ela tenha adotado também o estilo de vida Ela é saudável, ótima. hein? Ela faz, ela Ela, corre na lagoa, é ótima. ela mandou aqui pra gente, compartilhou um pouco do relato dela. Ela falou: graças a Deus e a doutora Carol, estou curada. Sempre fiz o autoexame e descobri com ele. Foi quando fiz uma biópsia com uma outra Carol, amiga da doutora Carol, que confirmou o câncer. Doutora Carol pode falar melhor do tipo de câncer que eu tive. Fiz tudo pelo SUS, na Santa Casa de BH e no SEM. É aquela coisa que eu sempre digo, né, gente? Defenda o SUS. Não tem Nossa, alternativa, defenda ele isso é também. fundamental. Agora temos visto isso muito. Acho que com o Covid, com a pandemia, isso se tornou evidente, a importância do SUS. Se a gente não cuidar de todo mundo, não adianta, a população em geral fica doente. Então, a Juliana, por exemplo, uma paciente super jovem, uma pessoa que ainda tem uma vida pela frente, uma pessoa maravilhosa, e foi surpreendida com câncer, igual ela falou, foi a primeira pessoa da família. Então, a gente precisava tratamos rapidamente. Era um tipo de câncer bem agressivo, mas que, graças a Deus, respondeu bem ao tratamento e hoje ela está ótima. A gente faz o controle e vida normal, vida que se segue. Não pode parar, né? Depois que trata o câncer, a vida continua. Isso é muito importante. Eu sempre falo isso com os meus pacientes. Falo, ó, você está vivendo um desafio, isso aqui é um desafio que vai ser vencido. Depois a sua vida vai voltar ao normal. E às vezes até de um jeitinho diferente. Às vezes você vai valorizar coisas que você não valorizava antes. Não vai se estressar tanto com pequenos problemas, que a gente passa a ter uma visão mais... assim, né, uma segunda oportunidade dessa vida. Então é muito interessante isso. Tem que aproveitar. Com certeza. Ariel, que mandou a pergunta, né, sobre a liberação do plano de saúde, ela está contando que houve uma alteração, mas o plano não quer liberar para o acompanhamento de um nódulo específico. Então, acontece, às vezes o plano pede algum relatório, a gente tem que fazer relatório para o plano, para liberar, isso acontece, mas se tiver alteração, nódulo, calcificação, o plano tem que liberar um controle mais de pertinho. Às vezes eles pedem os relatórios, mas depois do relatório costuma liberar. Espero que sim. Juliana está falando aqui, amém, graças a Deus, meu emocional foi boa parte da minha cura.
É importante realmente reforçar isso, né, Juliana, da importância da gente se cuidar mesmo. E a Ariel mandou aqui de novo, salvem o SUS. Realmente. Agora a Juliana tá falando que ela tem duas datas de aniversário. Uma, a que Pois é. nasceu é do recomeço, né? Pois é, tá vendo que bacana? O espírito é esse. Então, é isso que eu falo, não pode existir aquele tabu, porque muita gente pensa assim, eu vou ter câncer, a vida vai acabar, vou morrer, ninguém vai querer conversar comigo. Gente, não existe isso, é uma doença como outra qualquer, que você tem que tratar, tem que se curar e a vida continua. Isso é muito importante de ressaltar. Certo. Então, os exames mais precisos indicados são a mamografia, né? Que você falou. Tem algum outro? Sim, em alguns casos, a mamografia não é suficiente, precisamos da complementação de outros exames. Podemos pedir a ultrassonografia, que ajuda a mamografia, principalmente em mulheres jovens que têm a mama que a gente chama de densa, que é uma mama que ainda tem muita glândula. Glândula é o que produz o leite. Então, nessas mamas, a gente precisa de uma ajuda, e essa ajuda se chama ultrassom. Em alguns casos, a gente pode solicitar ressonância magnética, às vezes para avaliação de próteses, ela é muito boa. E se caso aparecer algum nódulo que a gente tem que investigar, a gente tem que fazer uma biópsia. Essa biópsia geralmente é muito tranquila, a gente faz com anestesia local mesmo, não fica cicatriz nem nada. Mas para ter o diagnóstico, para a gente ter a certeza que é um câncer, a gente precisa dessa biópsia. Certo. E muito se fala também na mamografia de rastreamento e na mamografia diagnóstica, né? Qual que é a diferença dessas duas? A mamografia de rastreamento é o que a gente faz em todo mundo, em quem não tem sintoma, não tem nada, a pessoa não está sentindo nada, vai lá para ver se tem um câncer que não se manifestou. A mamografia diagnóstica é aquela que a gente faz em pessoas que estão sentindo alguma coisa. Então, a mamografia diagnóstica é para achar alguma coisa que a gente já está procurando. Então, por exemplo, tem um nódulo, vai ser uma mamografia diagnóstica. Saiu secreção pelo bico do peito sem apertar, porque apertando todo mundo sai. O que preocupa a gente é a secreção que sai de forma espontânea. Suja o sutiã, suja a camisola. Essa secreção preocupa a gente. Então, tá acontecendo isso? A gente vai fazer uma mamografia. Essa é a diferença da mamografia diagnóstica para o rastreamento. Certo. E a questão do silicone, né? A Dani até tinha perguntado aqui mais cedo se o silicone atrapalha nesse diagnóstico ou se não interfere em nada. Acredito que você receba bastante essa pergunta também, né? Pergunta é super frequente, muito importante. Existe um mito também que quem tem prótese de silicone não pode fazer mamografia. Isso não existe, não tem nada a ver. A pessoa pode fazer mamografia normalmente, só que a gente vai fazer algumas manobras para tirar aquele silicone para a gente conseguir visualizar a mama. A mamografia não vai explodir o silicone, tem muita gente que acha isso, não tem nada a ver. E a mamografia vê bem o silicone, o ultrassom também vê bem o silicone, mas em alguns casos que a gente quer avaliar micro-rupturas, ou então quantificar uma quantidade de seroma, que é um líquido que pode estar em volta da prótese, a gente precisa fazer a ressonância. A ressonância é o melhor exame para visualizar implante. Então, é isso. Eu respondi a pergunta? Acho que sim. Respondeu sim. Essa questão de silicone até tinha, eu mesma tinha essa coisa na minha cabeça, né? De quem tem esse silicone que não pode fazer, porque senão ia, Sim, isso é né, muito esmagar comum. ali. Muito comum, as pessoas acham que a mamografia pela compressão vai prejudicar o Vai silicone, vai deformar também, né? danificar. Não, isso não tem nada a ver. Não tem nada, A, a mamografia não tem essa capacidade. a Dani está perguntando se a ressonância, então, resolve se nesse caso do silicone ela é melhor do que a mamografia. Ela não é melhor que a mamografia, porque tem alteração que só a mamografia que vê. Então, a ressonância não substitui a mamografia, principalmente a partir dos 40 anos. Mas ela pode ajudar a esclarecer dúvidas da mamografia. Então, o melhor exame é a mamografia. Foi o único exame que, comprovadamente, a gente sabe que diminuiu a mortalidade do câncer de mama. O que é isso? Menos mulheres morrem da doença por conta da mamografia. 30% menos, o que é muito significativo. Se a gente considerar que é o câncer que mais mata mulheres.
os outros servem para auxiliar a mamografia. Claro que a gente sabe que, por exemplo, em mulheres muito jovens, a mamografia ela perde um pouco a qualidade. Por exemplo, a mamografia numa mulher de 20 anos, ela vai trazer pouca informação. Mas, por isso a gente tem os outros exames. Então a gente sempre vai individualizar cada caso e ver qual que é o melhor exame naquela pessoa. O ideal mesmo, então, é ela conversar, né, com o médico, entender ali a situação dela, né? Sim, sim. A gente está falando aqui, a gente falou também da questão do autoexame e tal, mas é importante também todo ano a gente ir ali fazer uma consulta. Muita Nossa, gente acaba deixando de lado, acha que, não, eu fiz o exame aqui, né? Chegou o outubro rosa, toquei aqui, não tem nada, então eu não preciso. Então eu não vou, né? não, tem que se cuidar, gente, tem que se cuidar. Sabe quantos por cento das brasileiras fazem mamografia? Você vai ficar Quanto? impressionado. 30 só. 30%. Sendo que a Hum. recomendação da Organização Mundial de Saúde é pelo menos 70%. Então, é muito baixo. E assim, isso é no Brasil todo, não é algum estado que é pior. Claro, temos os estados que são piores, mas se a gente pegar Minas Gerais, por exemplo, a média é essa, mais ou menos 30%, São Paulo, 30%. Então é muito baixo, nós precisamos aumentar isso. Ainda temos E às vezes a gente que tem câncer, nem sabe, quando a gente vai descobrir, já não dá mais tempo de tratar. Então a gente tem que mudar essa realidade. E às vezes pra gente, por exemplo, eu que não sou da área da saúde, a gente vê ali todo ano a campanha do Outubro Rosa, né? E cada vez mais aumentando essa mobilização na cabeça, né, de quem tá de fora da medicina, pensar, não, tá tendo uma conscientização bacana, né? Todo ano a pessoa fala disso. A gente já sabe que é Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul. E ainda assim, é só prova que a gente precisa ainda continuar batendo na tecla para que as pessoas possam se conscientizar cada vez mais e realmente procurar. Tem muita mulher que tem medo, né, de procurar um médico, principalmente eu vejo isso mais nas pessoas mais velhas, né? A gente Se minha ainda mãe tem estiver muito online aquela aí, tá, mãe? cultura de Aguarde. quem procura sempre acha, né? Nós temos isso enraizado na nossa cultura. E na mama é o contrário, a gente tem que procurar mesmo, porque se você achar bem pequenininho, você vai tratar e vai ficar livre daquele câncer. E se você deixar ele ali, ele vai crescer, 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 pode se espalhar para outros órgãos, e aí você perde a oportunidade de tratar. E Então, pode ser silencioso, né? Como o caso da Juliana aqui, da sua paciente, que falou que não sentiu nada, mas teve o câncer geralmente, ali com 33 anos. o câncer de mama, na maioria das vezes, ele é silencioso. Então, não pode esperar. A gente não pode deixar, tem que fazer o rastreamento. Igual eu falei, o objetivo da mamografia é achar o câncer silencioso mesmo, que não manifestou sintomas ainda, para a gente tratar e resolver. Certo. E a partir do momento que essa pessoa é diagnosticada com câncer, como que essa pessoa deve proceder? Como que é o tratamento? Acho que é bom também entrar nesse detalhe, porque às vezes a palavra câncer assusta muito, né, as pessoas e já acha que acabou, que não tem jeito, que vai morrer, e, né? Tantos casos que a gente vê que não é assim, a própria Juliana que estava aqui, o caso que eu relatei mais cedo também. Então, como que a pessoa deve proceder? Como que é esse tratamento? A gente sabe que o tratamento do câncer de mama evoluiu muito nas últimas décadas, tanto o tratamento cirúrgico quanto medicação, que é quimioterapia, medicação oral, a radioterapia, o tratamento evoluiu demais, tanto do ponto de vista de cura quanto do ponto de vista de qualidade de vida. Então a gente sabe que as cirurgias hoje em dia elas tendem a ser menores. Não é todo mundo que tem que tirar a mama toda. Na verdade, hoje em dia é a minoria das mulheres que tem que tirar a mama toda. A gente pode, às vezes, só tirar um pedacinho, que chama setorectomia. Ou então, a gente pode associar técnicas de cirurgia plástica, isso chama oncoplastia. Então, às vezes, a mulher sai com uma mama até mais bonita do que ela entrou no tratamento. A gente consegue fazer isso. A questão da quimioterapia, a gente vê que os medicamentos evoluíram muito também, são medicamentos cada vez mais eficazes, com menos efeitos colaterais.
mais tolerados. A gente sabe que ainda tem muito efeito colateral, que a gente não tem que melhorar muita coisa, mas a gente tem melhorado. Então, assim, por exemplo, a questão da queda do cabelo, que é algo que mexe muito com a autoestima das mulheres. Hoje em dia, existe recursos para tentar diminuir isso. Então, tem uma touca que elas usam, às vezes, que, como se congelasse mesmo o cabelo durante a quimioterapia, para evitar daquela medicação chegar no couro cabeludo. E isso diminui um pouco a queda do cabelo. É claro, não é em todo mundo que funciona, mas existe essa opção. E, assim, o tratamento tem evoluído muito, mas receber o diagnóstico, realmente tem que procurar o médico mastologista, que ele vai programar esse tratamento. Pode ser que comece com a cirurgia, pode ser que comece com a quimioterapia, vai depender do tamanho e do tipo do seu tumor. Então, fica aí mais uma vez a importância de a gente descobrir o mais cedo possível, né? Sim. Para não ter que passar por esse processo tão longo. Bom, doutora, a gente chegou ao fim com as nossas perguntas. Se você quiser deixar aqui uma mensagem, né, sobre essa importância, sobre o Outubro Rosa, o espaço é seu, fica à vontade. Bom, eu quero sim só falar umas palavrinhas. Eu acho que o Outubro Rosa é isso, é a gente divulgar informação para o maior número de pessoas. Então tem que compartilhar, todo mundo converse, né, com mães, tias, amigas, esposa, todo mundo, sabe? Porque quanto maior o número de pessoas recebendo informação, melhor para a gente. E o Outubro Rosa é isso, o espírito do Outubro Rosa. Todo mundo tem que se cuidar, isso é o mais importante. Tá? Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas e tenha ajudado o pessoal aí de casa. Certo, esclareceu, com certeza. Essa live vai ficar salva aqui no nosso perfil. Você está recebendo várias palminhas aqui no chat. Então, sinta-se aclamada. Nós vamos marcar o perfil dela, quem quiser seguir a doutora Carolina no Instagram, né? Quem não segue a gente aí, se quiser seguir, quase obrigada. Por gentileza, sigam Culturaliza. Se tiverem mais sugestões, tá, de temas, como eu havia falado no começo da live. Doutora Carolina, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter aceitado o convite novamente. Repete que não deu para te ouvir. Boa noite a todos. Muito boa noite, gente. Para quem não viu ainda, se quiser mandar isso a live para uma amiga, né? Como a doutora falou aí no final, né? Vamos espalhar essa ideia, vamos conscientizar ainda mais as pessoas, as mães, amigas, familiares, enfim, dessa importância de se tratar. Muito obrigada, doutora. Boa noite para você e boa semana. Boa noite. Obrigada e até a próxima.